Da outra vez falamos também, eu estou repetindo esse slide, da eletrodinâmica escalar, que foi o objeto de estudo principal da tese de doutorado do professor Abdo Salam, quando então ele chega, como nós já tínhamos explicado das outras vezes, à previsão de que os bósons escalares carregados, né, que estão em interação com os fótons, eles devem também ter uma autointeração por uma questão de consistência quanto-mecânica, ou seja, renormalizabilidade da eletrodinâmica escalar. E nós vamos, então, trabalhar com esse parâmetro μ ao quadrado negativo. Aqui só uma explicação. Esse μ ao quadrado negativo não significa que eu tenho um número cujo quadrado é negativo. Portanto, μ seria um número imaginário puro. Não é isso. Nós colocamos esse μ ao quadrado só como uma questão de símbolo. Poderia colocar um parâmetro μ, sem quadrado nenhum. Porque esse quadrado só aparece para manter a dimensionalidade desse coeficiente do termo em φ star φ. Φ asterisco φ é multiplicado por um parâmetro que, por questões de análise dimensional, tem que ter uma dimensão de massa ao quadrado. Então, esse μ ao quadrado, ele representa um parâmetro físico com dimensão de massa ao quadrado. Mas esse parâmetro pode ser negativo. Nós não estamos dizendo que tenha nenhuma massa puramente imaginária. Nós estamos trabalhando na região. Claro, esse parâmetro μ ao quadrado ele pode transitar da fase positiva para a fase negativa. Mas, em ambos os casos, ele está simplesmente simbolizando, representando um parâmetro físico com dimensão de massa ao quadrado, ou de energia ao quadrado, se nós estivermos usando o sistema de unidades naturais. Então, esse μ ao quadrado negativo é aquele que corresponde à fase em que a simetria é quebrada espontaneamente, e o campo de Higgs ele estabiliza o sistema, a sua configuração de mínima energia corresponde a esse valor aqui, ao mínimo desse potencial. Então, esse V aqui, nós estamos representando, com V, estamos representando justamente o valor de vácuo do campo φ, o valor esperado no vácuo do campo φ, portanto, a configuração de mínima energia do campo de Higgs. Então, esse parâmetro aqui é o parâmetro que está definindo a escala eletrofraca. Lambda é a constante de acoplamento quártico, ou seja, o autoacoplamento da matéria escalar. Tínhamos falado também das outras vezes da necessidade de um campo escalar para poder fazer a conexão entre essas duas representações do grupo de Lorentz, que é o acoplamento da representação left com a representação right, elas é que vão dar ao Fermi a possibilidade de desenvolver um termo de massa. E aí, lembrando, né, que esse campo φ, na configuração de mínima energia, adquire esse valor esperado, né, adquire esse valor V, então Y vezes V é que vai fazer o papel da massa física, da massa do férmio. Portanto, eu posso eliminar esse Y em termos do M, da massa do férmio. E o que é importante, nós vamos chamar a atenção disso mais à frente, mas eu já estou avançando aqui um pouquinho, que a constante de acoplamento do Higgs com o setor de férmions, o que vai dar a massa dos férmions, nesse caso, os leptons carregados, elétron, muon e tal, e os quarks, né, U, D, C, S, T e B, vai ser essa constante de acoplamento que é proporcional à massa do próprio férmio. Então, nós temos que o acoplamento é tanto mais, o acoplamento do Higgs a qualquer férmio do modelo padrão é tanto mais intenso quanto mais massivo for esse férmio. Então, os férmions mais massivos se acoplam mais fortemente ao Higgs. Os férmions mais leves se acoplam muito mais fracamente. Vamos chamar a atenção disso mais à frente. Eu estou só colocando essa argumentaçãozinha simples aqui, porque esse slide praticamente é um slide aproveitado da reunião anterior. Mas aí aqui eu antecipei, quer dizer, acrescentei algo a mais, que é para mostrar que a constante de acoplamento de Yukawa, que nós chamamos Y, a constante de acoplamento de Yukawa, que faz a interação, que descreve a interação do Higgs, né, que está aqui, com os férmions, né, nas suas quiralidades left e right,
essa constante de acoplamento é, na verdade, proporcional à massa do férmio. Então, os férmions mais pesados, quer dizer, no caso do modelo padrão, o férmio mais pesado que nós temos é o quark top. Portanto, o quark top tem um acoplamento muito significativo com o Higgs, e é por isso que o Higgs apareceu no LHC, porque nós vamos ver isso na última reunião, na reunião da próxima vez, que é a quinta reunião, quando nós entrarmos exatamente no Higgs no LHC. E aí nós vamos ver que o LHC é capaz de excitar o top e o top vai se acoplar ao Higgs. Claro, o LHC excita o top porque ele vai produzir gluons, esses gluons vão fundir, dando top e antitop, e o top se acopla muito fortemente ao Higgs, então, e depois esse Higgs decai. E aí, do decaimento desse Higgs, é que nós vamos ter a informação de que esse Higgs apareceu como uma excitação no processo, né, intermediário. Mas isso vai ser discutido da próxima vez. O que eu quero chamar a atenção aqui é que quanto mais massivo for o férmio, mais fortemente ele se acopla ao Higgs.